de bênçãos e de vitória, amém? Oh, glória! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, que é digno de toda adoração, amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sempre, sempre, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? Vamos fazer a nossa oração, né? Pedindo a Deus, aleluia, que seja conosco. Pedindo a Deus, aleluia, que nos abrace, que te abrace aí, aonde você estiver, da onde você estiver, ouvindo essa palavra profética, essa palavra revelada, amém? Que Deus venha te tocar, venha te proteger, aleluia, venha abrir os caminhos sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para exaltar e bendizer o Teu santo nome. Então, Senhor Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Eu sei que antes de eu entrar aqui, Senhor, o Senhor já estava aguardando a cada um de nós, ó Pai. Então, continua falando, continua ministrando, continua neste momento em que estamos iniciando este culto a Ti, ó Pai. Se movendo os céus ao nosso favor, movendo os céus em favor desta mulher, deste homem, Senhor Jesus, desta família que bem representada. Repreende a fúria do inimigo, vai repreendendo toda a inveja, vai repreendendo toda e qualquer oração contrária, toda e qualquer obra de encantamento, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, todo embaraço, empecilho de Satanás, nessa hora diante dessa live, Pai, vai caindo por terra, porque o sangue de Jesus tem poder, ó Pai, quebra toda amarra espiritual e seja conosco, fala aos nossos corações, fala a cada coração que nessa hora já cura, libertação, restauração, restituição para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, povo de Deus. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Boa noite, bom dia ou boa tarde, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. E a palavra de Deus para você nessa hora, a palavra de Deus para você neste momento, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não chores mais, porque nesta peleja eu estou pelejando por você. Tem providência da parte de Deus, terra. Tem providência da parte de Deus sendo liberada sobre a sua vida, sendo liberada sobre essa situação aí. Parece que não vai dar certo, tá em ruínas, tá desconstruído, tá desajeitado. Mas Deus está falando para você, eu vou reconstruir, eu vou refazer aquilo que se quebrou na tua vida, eu vou refazer, vou reconstruir aquilo que já não tem jeito, para o homem não tem jeito, mas para Deus tem um recomeço, para o homem não tem valor, mas para Deus tem valor. Você tem valor, terra, você é pedra preciosa do Senhor e algo grande e poderoso Deus vai fazer, mas Deus fala para você, continua confiando em mim, continua, aleluia, confiando nas minhas palavras, porque Neemias, diante daqueles muros, meus irmãos, ele teve que confiar somente em Deus. Às vezes a sua confiança está apegada a homem. Às vezes a nossa confiança está apegada às pessoas que estão ao nosso redor. Antes, muitas das vezes é quase 100%, gente. Quase, vamos por aí, 90%. Quando a gente se encontra numa situação difícil, a gente começa a recorrer a A, a B, a C. A gente faz o alfabeto inteiro. Aí quando chegou no Z que a gente fala, ai, vou lá falar com Deus. Vou ver o que Deus fala, sendo que deveria ser ao contrário. Primeiramente, a gente deveria colocar a nossa situação difícil nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos daquele que tudo pode. Neemias, a palavra fala que Neemias chorou quando ele ficou sabendo que a cidade estava destruída, quando ele ficou sabendo que já não havia mais vida. Aquela cidade que antes era tão alegre,
foi tão festeira de festejavam, né? Já não tinha mais festa, já não tinha mais alegria, os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos. Eu não sei o que foi que destruiu na tua vida, eu não sei o que foi aí que você criou um castelo, criou, né, uma expectativa e de repente tudo desabou. Mas Deus está falando, eu sou um Deus de recomeço, eu sou um Deus que vou refazer todas as coisas que se quebrou na tua vida, porque esse é o tempo da glória de Deus, esse é o tempo da glória da segunda casa se manifestar, se concretizar sobre a sua vida. Então não chores mais, mulher, não chores mais, homem, não chores mais por este problema, por este familiar. Toma uma postura diante deste problema. Toma uma postura diante essa situação. Não deixa a inveja te paralisar, meu irmão. Alabaçonde comanaia. Aleluia, não deixa essa situação te paralisar, não deixa o desemprego te paralisar, não deixa a saúde, a doença te paralisar, pelo contrário, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, olha para o alto, porque é de lá que está vindo a tua providência, porque tem providência de Deus, tem providência dos céus, aleluia, sendo liberada nessa noite, sendo liberada neste momento sobre a sua vida. Deus não vai deixar você prostrado e nem prostrado diante dessa situação, porque não é essa a vontade de Deus. A vontade dos seus inimigos, como Sanbalate e Tobias, era ver Neemias desistindo, era ver Neemias voltando para trás, era ver Neemias frustrado diante daquela construção. Essa é a vontade dos seus inimigos, mas a vontade de Deus para você é para marchar, minha irmã. A ordem é para marchar, a ordem é para continuar a jornada, não é para parar não. Arabaçonde comanaia, mas mediante a leitura, aleluia, observando os passos, né, de Neemias, meus irmãos, sabe o que ele fez? Ele chorou na presença do Senhor. Quando veio a notícia, ele chorou. Aleluia. O coração, como diz a palavra, o coração dele se entristeceu de uma tal forma. Ele orou, ele buscou o Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, que é o mesmo ontem, hoje, sempre será, olhando para Ele, aleluia, observando Ele do seu alto e sublime trono, irmã, aleluia. Observando Ele do seu alto e sublime trono, já movimentou os céus ao favor dele, já movimentou a situação em favor dele, porque Deus se agradou da busca, Deus se agradou da entrega, Deus se agradou do que viu, aleluia. A revolta que estava dentro dele, muitas das vezes a gente quer se revoltar diante dos homens, muitas das vezes é isso que o homem espera, que você se revolte diante, né, a eles, mas primeiramente, meus irmãos, a nossa revolta tem que ser na presença do Todo-Poderoso. As nossas primeiras lágrimas tem que ser na presença do Todo-Poderoso. Arabaçonde comanai, aleluia. Eu sou Deus que te sondo nessa noite, e eu sou Deus, aleluia, diz o Senhor para alguém aqui, que vou te encontrar aquilo que você precisa, que entrego aquilo que você necessita, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, porque a glória dele, ele não vai dividir com ninguém, meu irmão. Ele não vai dividir com seu vizinho, ele não vai dividir com seu parente, ele não vai dividir com ninguém, porque a glória tem que ser dada somente a ele diante dessa situação que está tentando te paralisar, que está tentando fazer com que você volte para trás. Arabaçou de comanaia. Mas diante a situação, diante a leitura, Neemias, meus irmãos, sabe o que ele fez? Ele chorou por muitos dias, diz a palavra.
Por muitos dias ele orou, ele ficou ali, né, numa inquietação aqui, conjecturando, né? Ele ficou inquieto, ele ficou meio que insatisfeito, né, indignado com a situação que o povo dele estava passando. Mas depois ele se silenciou. Sabe por quê, meus irmãos? Mesmo Deus dando a estratégia para ele, mesmo Deus ali tocando no coração do rei para deixar ele ir, ele se silenciou. Ele se silenciou, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem coisas que a gente não deve falar para ninguém. Tem coisas que a gente tem que realmente é só entre você e Deus e você. Ninguém mais precisa ficar sabendo, aleluia. Ninguém mais precisa ficar ali, né? Compartilhando, você compartilhar daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Porque tem pessoas que estragam, aleluia, aquilo que ninguém sabe, meu irmão, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas aquilo que as pessoas começam a saber, começam a desconfiar, aí pronto, já é festa, já é campo minado para Satanás operar. É campo minado para Satanás, né, vir operar e fazer a bagunça que ele quer fazer na vida de alguém aqui. Aleluia. Mas Deus te colocou nessa live para falar: se silencia. Eu tô vendo a sua dor, eu tô vendo as suas lágrimas, eu tô ouvindo a tua petição, a tua oração, mas se silencia para que a minha glória se manifeste diante dessa situação. Não andeis preocupados, não andeis angustiados, não andeis, né, de um lado para o outro procurando solução, porque eu sou a tua solução, terra. Eu sou o teu abrigo, o teu castelo forte, eu sou a tua proteção, diz o Senhor. Aramasson de Comanaia. Aqui em Neemias, capítulo 2, versículo 16, e disse, quando ele falou com o Senhor, quando, né, o rei deu a permissão para ele poder ir lá para Israel, para poder, né, reconstruir os muros, tal, né? Porque esse era o desejo do coração dele, o qual Deus abençoou. Deus conhece o teu coração, tá? Deus sabe do que você precisa e do que você necessita. Não precisa sair falando para as pessoas, não precisa, sabe, escancarar, sabe, para as pessoas, né? O que Deus te deu, a revelação que Deus te deu, a revelação que Deus, né, tá te mostrando. Porque é verdade, gente, tem pessoas que estão ao nosso redor, né, que estão ao nosso derredor, querendo saber da tua vida, querendo saber da sua comunhão, querendo saber da sua vida sentimental, da sua vida, sabe, de todas as áreas da sua vida. Tem alguém curioso querendo saber qual vai ser o seu próximo passo. Mas não é você que tem que falar, é Deus que vai falar por você. Presta atenção na palavra. É Deus que vai se movimentar, é Deus que já está se movimentando em teu favor. Não precisa você falar, né, quem fez, quem deixou de fazer, quem vai te dar, né, quem vai dar os materiais, né, quem vai te patrocinar. Tem coisas que é só você e Deus, meu irmão. Tem coisas que é só você e Deus. E aqui em Neemias, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ele não falou nada para ninguém, meus irmãos, o desejo que estava no coração dele. Ele só foi lá e tomou uma atitude diante a dor que ele estava vivenciando, que ele estava vendo, né? Ele tomou uma atitude ele tomou uma postura diante aquele momento que ele estava passando, que o povo de Israel estava atravessando. Amém? Às vezes você está aí passando por tribulações, está passando por momentos difíceis, e o que você vai fazer, meu irmão?
vai orar, vai buscar. O que é que você vai fazer, meu irmão? Aleluia, deixar Deus guiar, porque Ele está te guiando diante dessa tormenta, diante desse mar revolto. Ele dá uma palavra nessa noite, Ele dá uma palavra: aquieta-te, aleluia, aquieta, porque eu sou contigo, aquieta, porque tudo isso é só uma fase, vai passar, meu irmão, não é para sempre. A tua prova, a tua prova tem prazo de validade, amém? Tem prazo de validade. Da forma como você está, você não vai ficar. Neemias chorou. No primeiro capítulo, ele estava chorando, mas no segundo capítulo, opa, atitude. Tem atitude diante a prova, tem atitude diante a dor. Não deixa a dor te paralisar, não deixa as tormentas do dia, meus irmãos, te paralisar, porque sempre haverá, aleluia, um Sanbalate Tobias curioso. Mas Sanbalate, por mais que ele não falasse, está aqui, gente, versículo 16, ele confessando: eu não falei nada para ninguém, eu só fui deixando o Espírito me guiar. Eu só fui deixando as coisas acontecer, mas mediante a situação que ele estava vivendo, os Sanbalate e Tobias, né? Sanbalate e Tobias começaram a observar o movimento. Tem inimigo observando o movimento, tem inimigo vendo que tem algo diferente acontecendo na tua vida, que tem algo acontecendo na tua casa, que tem algo acontecendo. São espíritos farejadores, espíritos malignos farejadores que já estão aí, olhando, que já estão aí, tô vendo reconciliação, tô vendo restauração, tô vendo que algo tá acontecendo, estão querendo o quê? Destruir. São pessoas enviadas do inimigo para destruir, espírito destruidor. Por isso que nós estamos fazendo 12 dias, aleluia, da proteção divina, por conta daquilo, glória, por conta daquilo, Rebeca, misericórdia, por conta daquilo que virá, por conta Deus deu a revelação ontem, por conta daquilo que vai acontecer na tua vida. Deus desce com proteção, a unção que desce sobre a sua vida, a unção de proteção divina, a proteção dos céus, para que você venha avançar, para que você venha deslanchar na presença do Todo-Poderoso, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, material, financeira, sentimental, aleluia, você vai avançar, porque essa é o tempo de Deus. Esse é o momento que Deus está falando: continua marchando, filho, continua marchando, filha, porque eu sou contigo. Não olhe para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe para o alvo, porque é Jesus. Olhe para o alvo, porque você vai alcançar. Você já está alcançando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Neemias, meus irmãos, em nenhum momento parou. Neemias em nenhum momento olhou. Teve momentos de tristeza, teve momentos que o povo começou a esmurecer diante, né, as duras palavras, né, que Sanbalate, Tobias e outras pessoas que estavam, né, a comitiva de Satanás estava ali investindo, né, investindo o mal intento para que o povo parasse, para que Neemias desistisse do sonho de reconstruir aquele muro. Eu não sei o que é, aleluia, que está querendo te parar. Eu não sei o que é, meu irmão, que está te entristecendo. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, por isso que ele lança essa palavra nessa hora. Ele fala com você aí, da onde você está me ouvindo, aleluia. Da onde essa palavra estiver sendo alcançada, aleluia. Ele sabe do que você precisa. Cláudia não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E ele derrama força, ele derrama coragem,
Ele derrama ousadia para você avançar. Ele derrama, aleluia, a proteção do céu sobre a sua vida, para você não desistir, para você não olhar para trás. O momento é difícil, o momento muitas das vezes é desesperador, mas Deus fala: confia. Aleluia, porque eu sou contigo. Confia, porque eu estou te guiando. Confia, porque você vai ver a minha glória se manifestar. A minha glória se manifestar nessa situação, meu irmão. Arabassou de Comanaia. Aleluia. Meus irmãos, às vezes a gente acha que não, mas tem pessoas, às vezes a gente brinca muito, né? Quando a gente lê a história dos escravos, né? Que tinha lá tinha o caçador, tinha, né, o malfeitor, né? Mas a gente, às vezes a gente brinca, né? Mas é real, meus irmãos, o mundo espiritual é real. Parece que não, mas o mundo espiritual é como se fosse esses momentos da história de perseguição, de luta travada, em que parecia que eles não iam vencer, em que parecia que eles não iam ser livres, não iam ser libertos, mas a promessa se cumpriu. A promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Esse mal que está perseguindo o seu relacionamento, essa circunstância, aleluia, que te persegue, essa opressão, na verdade, que te persegue, aleluia, está caindo por terra da tua vida, está caindo por terra da tua casa, todo espírito de insônia, alabação de comanai, está caindo por terra nessa hora, neste momento em que você está ouvindo essa palavra. Tudo aquilo que não te deixa dormir, tudo aquilo que te deixa preocupado, ansiedade, Deus está jogando para bem longe, Deus está soprando para bem longe da tua vida, da tua história, e o nome dele é glorificado, e você é livre, é liberto no sangue de Jesus, aleluia. Nada vai parar, nada vai deter o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua história. Deus começou e ele vai terminar. Deus começou e ele se responsabiliza em todos os sentidos em fazer. A palavra dele se cumpriu. Os céus, meu irmão, não vai descansar enquanto não vê você em posse de vitória, enquanto não vê, aleluia, a sua família em posse de vitória. Arabassou de Comanai. Aleluia. Mas antes, meus irmãos, faça aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. Ninguém precisa saber do seu próximo passo. Ninguém precisa saber das suas injúrias. Ninguém precisa, claro que, né, todo mundo tem ali, né? Mas toma cuidado, meu irmão, porque tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é só você e Deus, meus irmãos. Não adianta contar para A, B e C. Não adianta sair gritando para o mundo inteiro, né? A sua dor, gritar a sua dor. Quantas pessoas não gritaram dor? Não gritaram, né? A sua dor, não pediram ajuda, meus irmãos. E a sociedade fez o que? Abandonou. A sociedade, que eu digo, a sociedade em todos os sentidos, né? As leis, né? As leis abandonou, virou as costas. Igreja virou as costas, né? A sociedade abandonou e hoje aonde estão, meus irmãos? Muitos nem estão aqui para contar testemunho, mas você está aqui ouvindo essa palavra, porque Deus tem uma grande obra e essa obra está em construção. Esse momento que você está atravessando só vai revelar a glória de Deus. Esse momento que você está passando está em processo, está em construção. E Deus está falando: eu vou terminar. Da forma como você está, não vai ficar. Da forma como Sambalate Tobias querem que você fique, meu irmão, não vai ficar, porque tem virada de Deus, porque tem algo especial aí acontecendo e você não está percebendo. Aleluia. Foca, meu irmão. Foca, meu irmão. Foca, você que me ouve nessa noite. Foca, aleluia, no grande eu sou.
Porque se Neemias tivesse desistido na primeira afronta, na primeira gargalhada do gigante, nesse momento que era Sanbalat e Tobias, ele não teria feito história. Ele não teria ele não veria o muro erguido. Ele não teria mudado a situação. Porque ao fazer todo esse movimento, Deus mudou a vida dele. Deus mudou por completo a história dele. Talvez você não entende hoje o processo, porque é doloroso. Talvez você não entende o processo hoje, porque é difícil, é doloroso, está machucando, está doendo, mas Deus está falando, é a oportunidade que eu crio para você cantar o louvor da vitória, é a oportunidade que eu crio para você avançar. Então ele falava, não choras, não chores, não chores mais por esta causa. Ei, Neemias, não chores mais por esta causa, que olha só a providência que eu estou enviando. Gente, quando Neemias começou a reconstruir aqueles muros, ele não tinha nada. Detalhe, ele não tinha nada. Ele reuniu o povo, ele nem tinha essa autoridade para levantar um decreto ali para que todos, né, o ajudassem. Ele foi, realmente tudo foi guiado. Deus foi enviando as pessoas, Deus foi enviando as ferramentas, Deus foi enviando, né, o material, Deus foi levantando pessoas para orar, tudo Deus foi ali, sabe? Deus foi unindo o propósito, arabassou de comanai. Deus foi unindo o propósito, meus irmãos. Deus uniu pessoas com propósito. Deus está unindo pessoas ao teu favor nessa hora. Deus une pessoas, Deus reúne pessoas com um propósito para adorar o nome dele, para exaltar o nome dele, para tirar você do fundo desse poço que você está atravessando. Parece que não, meus irmãos, mas Deus é um Deus de detalhes. Quando você se posiciona diante de Deus, Deus abre os céus ao teu favor. Quando você se posiciona diante do Todo-Poderoso, Deus não vai te despedir de mãos vazias, meu irmão, aleluia. Deus não vai te deixar guerreando sozinho. Ele não deixou Neemias diante aquela situação sozinho. Ele foi dando recursos, ele foi abrindo as portas. E tem gente que fala que Deus não abre porta, né? Que isso é heresia, que é tanta coisa que fala por aí. Mas tá aqui, ó, Deus foi abrindo os caminhos, Deus vai abrir os seus caminhos, Deus vai alongar as tendas, Deus vai alongar as bênçãos sobre a sua vida, não vai ficar nessa miséria não, não vai ficar nesse pouquinho, não vai ficar no esquecimento não, porque há um Deus trabalhando, há um Deus se movimentando ao teu favor. Mas faça a sua parte, que é buscar. Faça a sua parte, que é se posicionar, meu irmão. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Esse ano, já retornei ao trabalho. E Deus tá me dando todo ano uma experiência, né? E hoje foi corrido, gente, muito corrido. E Deus me deu, então, uma experiência, né? Uma experiência. E realmente, meus irmãos, olha para Jesus, amém? Porque o resto é conversa, né? Não deixa o barulho de fora atingir aqui dentro, né? Não deixa o barulho, porque as pessoas falam demais, né? As pessoas observam demais, julgam demais, falam demais, né? Igual Sanbalat e Tobias, olhando ali Neemias, né? Com tanto vigor, com tanta alegria, né? Disposição. Isso, meus irmãos, irrita o inimigo da sua alma. Irrita Sanbalat e Tobias que está te observando. Irrita quem quer ver, quem não quer ver o teu crescimento, essa disposição, essa coisa de querer,
estar na presença de Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Falou em fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Mas saiba que toda vez que ele se levantar, ele vai se levantar para cair. E toda vez que ele se levantar com afrontas, como Sambalate e Tobias, ele vai passar vergonha. Parece que não, irmãos, mas os seus inimigos estão passando vergonha porque a glória de Deus tem te acompanhado. A glória de Deus tem te levado para mais perto da bênção, para mais perto da grandeza de Deus para a tua vida. Parece que não, mas Deus está, aleluia, guerreando ao teu favor. Oh, glória! Foi muito lindo agir de Deus na vida de Neemias. E vai ser muito lindo o que Deus vai fazer na tua vida. Então não chores. Não chores mais. Não chores mais. Não perturbe o vosso coração, diz o Senhor. Credes em Deus, credes também em mim, Neemias. Você aí, Neemias. Deus te chama hoje pelo teu nome e diz: não chores mais, porque eu estou enviando a providência, eu estou enviando recurso, eu estou enviando aquilo que você precisa e necessita. Não chores, porque eu já te ouvi. Não chores, porque eu estou indo ao teu encontro. Não chores. Gente, vai ser um liberar de Deus tão assim, sabe? Vai ser um liberar de Deus, vai ser algo assim que Deus vai... Teve o ano passado, foi o ano passado, né? A gente tá em janeiro. Mas é porque às vezes eu começo a meditar na palavra, começo a pensar nas coisas, né? E tudo aquilo que Deus tem falado nessas lives tá se cumprindo. Deus tem sido fiel, meus irmãos. Deus vai ser fiel na tua vida. Deus vai ser fiel aí nessa situação. Aleluia, 3 meses, são 3 meses da velocidade de Deus. Tem pessoas aqui que vai viver 3 meses do Salmo 70. Vai ser o apressa-te de Deus na tua vida. Vai ser o apressa-te de Deus, a urgência de Deus nessa causa. A urgência dos céus nessa situação aí, nessa prova, nesse choro. Aleluia, nessa preocupação. Deus vai cessar algo, meus irmãos, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que você saiba que ele é Deus, que você tem dono, que você tem um pai que guerreia ao teu favor. E vai começar a ter uma liberação muito grande dos céus. Tem uma virada muito grande para acontecer, aleluia, nessa situação aí. Arabassou de Comanaia. Aleluia, mas vejo o inimigo tentando embarrear. Vejo o inimigo, gente, eu não sei pra que mais. É difícil falar certas coisas aqui, mas sabe, é desse jeito, meus irmãos. Alguém que fica aí farejando. Já viu o cachorro farejar comida, assim, quando ele sente algum cheiro diferente? Ele fica buscando o cheiro, né? Até chegar onde está o lugar do cheiro. Eu vejo assim, o inimigo, né, farejando, mas Deus está quebrando todo o mal, porque ele está cercando para desfazer algo que Deus tem para entregar na tua vida. Ele está cercando para desfazer, aleluia, algo que Deus, aleluia, começou a fazer aí. Porque tem gente que Deus está recebendo, mas o inimigo já está cercando, já está colocando, lançando seta, o inimigo já está lançando pensamento, o inimigo já está lançando sentimentos. Não dê brechas para essas coisas, meus irmãos. Faça como Neemias, siga silencioso. Siga nessa reconstrução da tua vida silencioso. Siga, aleluia, nesse momento que você está passando, agradecendo, adorando ao Senhor, adorando ao Todo-Poderoso. Outro dia eu estava lendo os comentários, foi ontem, e teve uma irmã que falou assim: eu não aguento mais. Eu sei que, gente, tem coisa aqui que não dá.
realmente assim para falar. Não dá para expressar muito, mas assim, pessoas, eu acho que eu já falei isso quando eu comecei aqui as lives, e pessoas, meus irmãos, que sofrem opressão por obra de encantamento. A busca, meus irmãos, é incessante. A busca tem que ser constante. Não adianta, meus irmãos, não adianta, aleluia, você querer orar só hoje, você querer orar só daqui 7 dias. A batalha espiritual é dobrada, meus irmãos. A batalha espiritual para quem sofre obra de encantamento é ferrenha. Você tem que estar em constante oração. Não basta só uma revelação. Não basta só, idas ao monte. Você tem que realmente se posicionar. Porque a opressão é maior. A opressão é maior, né? E eu vendo a irmã colocando, as palavras dela. Então, já estou respondendo aqui, talvez, Obra de encantamento, gente. Obra de encantamento, você tem que orar dobrado. Não adianta orar só um dia, 7 dias, 12 dias, E você tem que querer, Você tem que querer. É isso que você quer? Então Deus vai abençoar, mas você vai ter que esperar o tempo de Deus, não é o seu tempo. Você vai ter que esperar o tempo de Deus. E eu tô falando aqui, e Deus está me trazendo 2 situações, e Ele me permite falar isso, dois testemunhos. Um testemunho de uma irmã que todas as vezes, meus irmãos, ela ia para a igreja sozinha. Todas as vezes é verídico isso. Ela ia para a igreja sozinha, mas ela levava o terno e levava o sapato. E colocava na posição, como se alguém tivesse sentado. Ela colocava o paletó na cadeira e o sapato no chão. Todos os cultos ela ia e fazia isso. Todos os cultos ela ia e fazia isso. Persistência, meus irmãos. Neemias persistiu. Presta atenção, Neemias persistiu. Todo e qualquer grande homem de Deus persistiu. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Para Deus não é impossível. Por isso tenha postura diante a sua dor. Tenha postura diante o diagnóstico do médico. Tenha postura diante as situações. Dá vontade de desabar? Dá, Mas tenha postura. Essa irmã, então, todos os dias ela colocava o paletó. Quando ela ia na igreja, ela colocava o paletó e o sapato. Começou o quê? Sambalat e Tobias se levantar, dentro da igreja. Rindo, zombando. Essa irmã tá doida. Olha lá, pastor, vai conversar com essa irmã aí, pelo amor de Deus. Tá fazendo a gente passar vergonha, tá passando vergonha, vai lá. Mas a irmã... E uma vez até o pastor foi conversar com ela. E ela falou assim, não, porque eu creio que o meu marido vai sentar com esse paletó e com esse sapato. E o pastor ouviu a voz de Deus. Como é bom, gente, um pastor que ouve a voz de Deus, Aí, e foi passando, meus irmãos, foi passando. E o que aconteceu? Essa irmã, um belo dia, entrou na igreja com o marido. E que roupa que ele estava vestindo? Paletó. E qual sapato que ele estava vestindo? Ele estava calçando o sapato que todos os dias que ela ia no culto, ela entregava ao Senhor. Ela depositava no altar do Senhor. Então não desista dos seus sonhos, não desista do seu propósito. Mesmo que as pessoas falem que você é um louco, que você é uma louca, que você, está sonhando demais, está achando que vai chegar aonde com tudo isso. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua vida sentimental. Não abra mão, meu irmão, porque tem um Sambalat e Tobias, tem uma Jezabel querendo tragar aquilo que é teu. Sabe, há uma dimensão maligna que Deus já revelou e confirmou.
aleluia, sobre as mulheres. Gente, entrega tudo a Deus, amém? Entrega tudo a Deus. Não deixa as coisas, sabe, ao seu redor atingir, te afastar do propósito, te afastar da promessa que Deus tem na tua vida, que Deus tem no relacionamento. Porque esse é o momento em que Satanás está setando, em que Satanás está investindo e está investindo pesado. E o segundo, aleluia, foi uma irmã até próxima a mim, de muitos anos, orando pelo marido, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí ela desistiu, simplesmente ela, não tá dando jeito, não vai dar certo, não sei o que, desistiu. Abriu mão. E ela, cada um foi pro seu canto, se separou e foi embora. E depois que aconteceu, irmã, veio uma outra irmã, e Deus ali então abençoou. Deus ali então honrou e eles estão. Aí a outra ficou revoltada, ficou indignada, mas Deus não falou, não havia uma promessa, não estava orando, não estava jejuando, não estava buscando. É difícil, meus irmãos, crer quando a gente não vê nada. Mas Neemias creu, acreditou e foi adiante. Não importa o caminho que a bênção vai acontecer, não importa o caminho que a bênção, que Deus vai fazer você alcançar a bênção, o importante é você permanecer diante do Todo-Poderoso. Daí a irmã ficou revoltada, até saiu da igreja, né? E o marido foi lá, né? Se converteu, né? Casou, teve filho, né? E é assim que Deus faz, meus irmãos. A benção é para quem permanece, não é para quem desiste. A benção é para quem permanece. Mas eu não sei, algo envolve tanta gente, envolve tantas pessoas, né? Aí que elas ficam ansiosas, elas ficam tão setadas que elas perdem a visão de Deus. E Deus está falando para você nessa noite, não chora, né? Aquieta o teu coração. Eu já ouvi o teu choro, Neemias, eu já ouvi essa situação aí. Agora eu vou agir por você. Agora eu vou liberar as bênçãos do céu sobre a sua vida. Só continua caminhando. Só continua fazendo a minha vontade. Só continua, aleluia, fazendo o meu querer. É de tijolinho a tijolinho, de massa em massa, meus irmãos. Mas Neemias permaneceu. E Deus fez na vida dele muito mais daquilo que ele estava pedindo. Ele só queria, ele começa, o livro de Neemias só começa falando: eu quero reconstruir. Eu preciso fazer algo pelo meu povo, E Deus então abençoa ele de uma tal forma que ele termina, aleluia, esse livro, meu irmão. Rebeca, ele termina esse livro, o livro de Neemias, como que, aleluia, governou ali sobre o povo de Israel, sobre o povo de Jerusalém. Essa prova, essa luta só vai manifestar a glória de Deus na tua vida. Só vai manifestar a glória de Deus sobre os seus sonhos, os seus projetos. Amém, povo de Deus, aleluia. Então somente confia. Então somente confia e aguarde o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? Aleluia. Ô, Rebeca. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, amém? Guarda essa palavra pro teu coração, amém? Guarda essa palavra, compartilha, deixa o like da gratidão, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Sentiu Deus falar com você, permaneça, né? Que muito mais Ele fará, amém? Então Deus falava no meu coração, permaneça, né?
permaneça, não chores mais, continua, não chores mais, porque lá na frente você vai sorrir de novo, lá na frente você vai ver o meu agir, você vai ver cada tijolinho desse que você está colocando aí, cada oraçãozinha que você tem feito, que você tem depositado no altar de Deus, você vai ver a grandeza que há e o poder que eu vou derramar nessa situação aí. Parece que esses papéis não vão ser assinados. Parece que as coisas não vão acontecer, mas Deus está falando, vai acontecer. Vai acontecer, Neemias, vai acontecer. Sanbalate e Tobias se levantou, Sanbalate e Tobias gritava, Sanbalate e Tobias ruivava, né? Investia, intentava, mas a proteção divina estava sobre ele. A proteção divina está sobre você. A proteção divina está sobre a sua casa, está sobre os seus. Aleluia. A proteção divina está, aleluia, sobre você. Creia, então somente saia dessa live crendo, acreditando que Deus está te protegendo, que você está guardado, aleluia, e que você virá a justiça de Deus raiar como o sol do meio-dia. A justiça de Deus vai raiar, meus irmãos, como o sol do meio-dia sobre a sua vida. Então não temas, não chores, é fase, vai passar, amém? É fase, vai passar, quieta o teu coração e não perca a bênção, meus irmãos, por conta de A, B e C. Não perca a oportunidade por conta de A, B e C, que estão aí tentando, que estão aí falando, que estão aí, sabe? Eu já fiquei meio apavorada, gente. Hoje eu fiquei meio apavorada. Esse povo, eu tava meditando aqui, né? Sobre o ocorrido, que eu fui no médico, né? Aí eu tive que assinar um termo da cirurgia lá, né? Um termo lá de ciência do que pode vir a ocorrer, né? Na cirurgia. Aí tinha lá uma cláusula lá falando sobre cura, né? Tal, sobre a recuperação. Aí eu comecei a questionar a médica, não sei se era médica, se era residente, né? Mas ela não gostou muito não, gente, ela não gostou. Porque quando eu pego pra ser chata, eu sou chata. Mas assim, é que assim, eu tô, né, a gente fica meio, né? Aí eu olhei, aí tava lendo, ela ainda questionou, falou assim, você tá com alguma dúvida? Eu falei assim, não, eu preciso ler o que eu tô assinando, né? Aí eu falei assim, não, tá. Aí eu comecei a ler tudo, daí eu falei pra ela, mas essa cláusula aqui e tal, né? Aí ela pegou e daí ela começou a me explicar, só que daí acho que ela se embananou, aí que eu fiquei mais preocupada. Eu pensei, e se fura, né, o meu... Eu falei pra ela o que era... Ai, o que era coisa do médico, o erro do médico, né? Ela ficou olhando pra mim, daí eu falei assim, se fura meu intestino como a gente vê, né? Eu quis descontrair, mas ela ficou assim, meio que sem saída, né? Mas amém. Por fim, graças a Deus, tudo deu certo, né? Mas é assim, meus irmãos, a gente erra muitas das vezes, né? Por não conhecer, né? Não conhecer a palavra, não conhecer as leis que nos regem, né? A gente erra muito. E aí ela ficou meio apreensiva, né? Daí eu vim pensando, vim meditando, falei assim, como são as coisas, né? Mas a gente tem que entregar tudo a Deus. Entrega tudo a Deus, meus irmãos, porque Ele sabe, né, o que é melhor, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Amém? E não chores, né? Não chores mais. Confia, porque Deus está no controle de todas as coisas. A justiça de Deus vai raiar como o sol do meio-dia. A justiça de Deus vai raiar, vai brilhar, aleluia, diante dessa situação aí. É vergonhoso. Ai, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais para quem reclamar, você não sabe para quem recorrer. Os dias estão passando, né? E algo precisa ser feito. Deus é o Deus de já.
Por isso que ele está trazendo essa palavra descansa, porque eu sou Deus de 24 horas. Descansa, porque eu envio recurso. Eu faço assinar, aleluia, os papéis que precisam ser assinados. Eu faço a providência, bater na porta da tua casa. Vai bater na porta da tua casa aquilo que você precisa e necessita. Da parte de Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Ele faz assinar, ele faz, aleluia. Você ter direito, é direito teu, aleluia. Aquilo que é direito virá na palma das suas mãos, meu irmão. Não precisa correr, não. Era direito do povo reconstruir o sonho. Era direito do povo reconstruir aquela situação. Mas olha só, Sanbalate e Tobias não queria. Sanbalate e Tobias estavam ali, né? Infligindo a lei de tudo quanto é jeito. Mas Deus deu a proteção para eles avançar. Deus deu a proteção para eles ir além. Deus está dando essa proteção para você ir além. Porque esse é o tempo da justiça. Esse é o tempo da reviravolta. E grandes coisas fará o Senhor. Você vai ver a grandeza de Deus, meus irmãos. Você vai ver, sabe, a grandeza de Deus. Então, olha para aquele que tudo pode, amém? Olha para aquele que tudo pode. Que os dias estão difíceis, né? As coisas estão difíceis, mas aquele que estiver seguro em Deus, meus irmãos, vai passar, mas não vai sentir tanto, né? Aquilo que já está acontecendo sobre o Brasil, amém? Então, Salmos 37. Eu vou fazer a mesma leitura até o versículo 9, do 1 ao 9, mas vocês podem fazer a leitura, né? Todo, né? São 40 versículos, então vocês podem ler, né? Durante esses 12 dias, seja pela manhã, pela tarde, mas leia, meus irmãos, faça um propósito com Deus, né? Leia o Salmo 37, né? E você vai ver, as portas já estão abertas. As portas já estão abertas. Agora se aposta e toma uma postura, né? Esses dias também atendendo uma irmã, a irmã conversando com ela, tudo, aí Deus revelou, falou, amém, é Deus, tal, tudo. Aí no outro dia, passou uns dias, eu falei, e aí, irmã, tá tudo bem? Ah, tá, mas ainda não comecei o propósito. Eu disse, mas irmã, começa o propósito para Deus poder agir na tua vida. Começa o propósito para Deus poder, né? A palavra já está, a revelação, né? Já veio, agora você caminha, né, meus irmãos? Tem que caminhar, gente, senão como que você quer receber algo da parte de Deus se você não está fazendo a sua parte? Deus está pronto para abençoar, mas e você está pronto para fazer a sua parte? Eu conheci um hino poderoso, que eu sempre posto ele. E ele fala bem isso, a minha parte é confiar e a de Deus é realizar, né? Acredita, confia, porque você verá a glória de Deus. Amém? Oh, glória. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair, e ele fará, não é você, né? A sua força, o seu poder que vai fazer. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam, e em seu coração por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia!
herdarão a terra. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a proteção de Deus. Permaneça, aleluia, permaneça naquele que te chama, permaneça naquele que te levanta todos os dias, permaneça, porque você vai herdar a terra, você vai pisar na terra prometida, aleluia, permaneça. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, não olhe para trás. Permaneça, porque coisas grandes e maiores Deus tem para te entregar, coisas grandes e maiores Deus tem para realizar na tua vida. E se você ler aqui o Salmo todo, você vai ver que Deus fala, você vai ver, você vai procurar os seus inimigos, mas eles não vão mais existir. Você vai olhar para essa situação aí que te amedronta, que te afronta, e você vai ver que não vai mais existir do tamanho da glória que Deus vai derramar na tua vida. Enquanto muitos estão preocupados, meus irmãos, em te destruir, em te paralisar, em te deixar triste, chateado, amoado, aleluia. Há um Deus preparando uma festa para você, aleluia. Há um Deus preparando a mesa da honra para você. Há um Deus, aleluia, abrindo as portas para você adentrar, aleluia, e cantar o hino da vitória. Guarda isso, enquanto muitos estão aguardando queda, estão aguardando o teu sofrimento, estão aguardando a tua cova, meu irmão, Deus está preparando algo lindo, Deus está fazendo a sentença do inimigo sobre a sua vida ser bênção, virá prosperidade, virá alegria e vida longa. Ó Deus, tu és maravilhoso. Ó Deus, tu és precioso, Pai. Tu és aquele para quem todas as coisas, e não há outro Deus além de ti, não há outro Senhor além de ti, ó Pai. Continua ministrando, continua falando aos corações, ó Pai. Continua, Senhor Jesus, sim, ó Pai, guiando o teu povo na vereda da tua justiça, por amor do teu nome, Senhor. Ora, candarabasson de comanaia. Repreende a fúria do inimigo, repreende tudo aquilo que não provém de ti, Senhor Jesus. Repreende toda e qualquer circunstância, ó Pai. Sim, ó Pai, que neste dia, Senhor, veio sobre o teu povo, venha sobre o teu filho, a tua filha, para entristecer, Senhor, para tirar do foco, Senhor, para tirar a alegria, Pai. Traga alívio para esta alma, traga alívio para este coração, traga alívio, Senhor Jesus, sim, ó Pai, para esta mulher que chora, para este homem que chora, que está preocupado, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, abre as portas de emprego, Senhor. Abre as portas, ó Senhor, que estão fechadas, ó Pai. Que seja um romper no mundo espiritual nessa hora, Pai. Arabasson de comanaia. Rompe as barreiras, ó Pai. Rompe as barreiras nessa hora e destrava tudo aquilo que está travado na vida deste homem, tudo aquilo que está travado na vida desta mulher, destrava, que ele venha viver o efatá de Deus, que ele venha viver o Salmo 37 na vida dele, como está no versículo 6, o Senhor fará sobressair a justiça como o sol do meio-dia. Arabasson de comanaia, Arabasson de comanaia. Muitos não acreditam, muitos não depositam confiança, mas Senhor, levanta este homem, levanta esta mulher, levanta este sonho, levanta este empresário, tira do fundo do poço, Senhor, tira da miséria, da escassez, liberta o teu povo de toda amarra espiritual, Senhor, nessa hora, para que eles saibam que o Senhor é Deus, para que eles saibam que o Senhor está guerreando, está entregando a vitória, está entregando a providência, está entregando a vitória. Arabasson de comanaia. Dissipa todo o mal, desfaz, meu Pai, toda obra de engano e de encantamento, desfaz, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor.
Nós precisamos de Ti, Pai. Que toda obra do mal, toda obra de encantamento, toda perseguição, toda opressão, toda inveja, nessa hora vai sendo amarrado, repreendido, lançado para bem longe, para onde Jesus mandar e determinar. Em nome de Jesus, sai todo mal dessa casa, toda insônia, toda depressão, tristeza, tudo aquilo que age na saúde, toda seta, que age na vida sentimental, na vida financeira, na vida material, Senhor, em nome de Jesus, sai. Arabação de Comanai, que a luz de Deus, a proteção divina, a proteção do céu, seja sobre essa casa, seja sobre essa família, seja sobre este homem, sobre essa mulher, meu Pai, sobre essa criança que me assiste também nessa hora. Nos guarda e nos protege, nos livra de todo mal, Senhor, de toda seta, de toda peste perniciosa, Senhor, de toda opressão deste século, opressão deste mundo. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos jovens, guarda os nossos netos, nos guarda, Senhor Jesus, nos guarda e nos livra de todo mal. Guarda essa casa, guarda esse trabalho, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor, proteção divina, nos protege, Senhor, do homem mau, da mulher violenta, protege os nossos filhos na escola, protege nossas crianças na escola, Senhor Jesus, protege-nos, ó Senhor, sim, na rua, Senhor Jesus, no hospital, Senhor Jesus, na cadeia, Senhor Jesus, sim, aonde esta oração estiver chegando, protege o Teu povo, protege essa casa, protege os Teus filhos, a Tua filha, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que todo espírito farejador, que todo espírito destruidor, retalhador, migrador, Senhor, nessa hora venha cair por terra em nome de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Que todo mal vai sendo amarrado, repreendido, e em nome de Jesus sai todo mal. Declara aí na tua casa, é hora da oração, é guerra, meu irmão, é batalha, aleluia, oh glória. Por isso que o propósito chama proteção divina, onde nós estaremos orando, buscando a face de Deus. Esse é o diferencial desse canal, amém? E muitos não gostam, aleluia, mas foi para isso que Deus me colocou aqui. Ora, busca, aleluia, chama o meu povo para orar, chama o meu povo, aleluia, para estar junto a mim, porque eu vou descer com grande poder e glória. Aleluia, recebe-nos, ó Pai, em Tua presença, recebe-nos, ó Senhor, diante da Tua face, e seja conosco, Pai. Cuida de cada um de nós, cuida de cada vida que aqui está, Senhor, que ainda está nessa oração, recebendo, Pai. Abre as comportas dos céus, assina os papéis que precisam ser assinados, Pai. Veja o organismo, veja o útero, Senhor Jesus, veja, sim, o coração, os pulmões, ó Pai. Toca agora onde eu não posso tocar, toca no sangue, Senhor. Oh, toca na visão, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Quando essa pessoa beber desta água, que não é mais um simples copo com água, mas é a água dos céus, ó Pai. Ela venha ser curada, ela venha ser transformada, ela venha ser restituída, Senhor. Que aquilo que se quebrou sobre a vida dela venha ser restituído, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que ela venha ter força, alegria, que toda opressão, depressão, tristeza, angústia, ansiedade venha bater em retirada. Arabassou de Comanaia, nos blinda, Senhor, através deste copo com água, nos blinda, Senhor Jesus, de toda maldade, nos blinda, Senhor, de toda pessoa invejosa, nos blinda, Senhor Jesus, sim, ó Pai, dos dias maus, ó Senhor Jesus, guarda, sustenta, supra as necessidades de cada um que aqui está, para a honra e glória do Teu santo nome. Quando ele beber, Senhor, ele venha receber porção dobrada dos céus, proteção divina, que a justiça venha acontecer para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba, aleluia, beba e receba o Teu milagre nessa hora, neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?
Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, amém? Sanbalat e Tobias não queriam, mas tiveram que ver os muros construídos. Em toda investida do inimigo sobre a tua vida, ele vai ter que ver a glória de Deus. Cada lágrima que você chorou, para cada dia de vergonha, a palavra de Deus fala o que? Que há dupla honra. Cada lágrima que você derramou, tem derramado na presença de Deus, é dupla honra sobre a sua vida. É dupla honra sobre a sua história. É dupla honra Deus tem para você. Então não desista, faça como Neemias, posiciona. No primeiro capítulo, ele estava triste, amargurado de espírito. Ele estava meio que, e agora? E agora? E agora? Mas no segundo capítulo, a virada começou a acontecer. É forte, né, gente? Quando Deus começa a falar, a ministrar nos nossos corações, a justiça de Deus raiou. A justiça de Deus vai raiar e ninguém vai poder impedir o que Deus vai fazer. Então somente se prepara, porque há uma liberação muito grande por esses dias. Deus vai entregar nas suas mãos, amém? Há uma liberação muito grande. Eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei se alguém durante a palavra ou a oração, ou alguém que entrou agora, sentiu meio que, assim, vontade de sair da live, ou sentiu um medo, um temor, assim, porque na oração Deus mostrava que o inimigo não queria que você estivesse aqui assistindo essa live. O inimigo não queria que você estivesse ouvindo a live, mas Deus está te dando um grande livramento, amém? O inimigo tentou tirar alguém da live. O inimigo está tentando tirar alguém da live, mas Deus te segura, Deus fez você permanecer até agora, porque tem vitória de Deus para tua vida. Não sei para quem é, mas Deus mostrava alguém, amém? O inimigo tirando, querendo tirar, mas Deus está dando vitória para você. Então, firme, porque você vai testemunhar, amém? Para honra e glória do Senhor Jesus, amém, povo de Deus. Obrigado por este momento, Deus abençoe. Amanhã, mesmo horário, às 22h30, nós estaremos aqui com mais uma palavra profética para o teu coração.